Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à sua prática, a esse encontro de meditação integrativa e autoconhecimento. Eu sou a Thaís Yanaga, terapeuta artística, psicoterapeuta junguiana e professora de meditação. E o tema dessa nossa aula de hoje é o campo zero dimensão. Então, nessa prática, nós vamos experimentar permanecer o maior tempo possível da meditação no campo zero dimensão ou adimensional. Conceitualmente, o campo zero dimensão é o campo de origem, a fonte de toda a criação, da onde o espaço físico foi criado. Geometricamente, esse campo adimensional é representado por um ponto no centro de um círculo ou esfera. E é a partir desse ponto de origem, da singularidade, que foi criada a primeira, segunda, terceira dimensão e assim por diante. Para vivenciar esse campo zero dimensão, nessa meditação a gente vai começar com o foco da nossa atenção no centro da respiração. Primeiro, inspirando e expandindo a energia vital até as extremidades do nosso corpo e expirando, relaxando em direção ao centro de origem da respiração. Depois nós vamos inverter esse movimento, inspirando em direção ao centro da respiração, concentrando, e expirando em direção às extremidades, distribuindo a energia. Então, enquanto estivermos respirando dessa maneira, inspirando para dentro e expirando para fora, nós vamos iniciar o processo de contagem da respiração, que é uma técnica de meditação clássica, de meditação zen. Nós vamos contar a nossa respiração apenas mentalmente, internamente, do 10 ao 1 a cada expiração. Então a gente inspira em direção ao centro e na exalação conta 10. Inspira novamente em direção ao centro e na exalação conta 9 e assim por diante. Quando nós chegarmos no 1, quando contarmos o 1, nós vamos fazer mais uma respiração completa durante o 0, apenas em silêncio. Então, a partir do 0, nós não contamos mais a respiração e a gente vai experimentar permanecer no campo do silêncio, no campo zero dimensão, o tempo que for possível. Se acontecer de você voltar a pensar ou se lembrar de alguma coisa ou se distrair com alguma experiência transitória, você vai reiniciar o processo de contagem da respiração da mesma maneira, do 10 ao 1 a cada expiração, contando apenas durante a expiração, e a partir do 0, você não conta mais, nem mentalmente, você só vai se manter consciente da sua respiração e
experimentar se ancorar a sua atenção, né, no campo do silêncio profundo, da pura meditação. Então, a partir, né, de cada contagem, você vai fazer sempre esse processo, né, de experimentar ter essa vivência prática desse campo zero dimensão, que nada mais é do que o campo unificado de toda a energia. Então pode encontrar a sua postura de meditação, uma postura que você se sinta confortável e ao mesmo tempo firme, sentindo o seu corpo bem ancorado, bem conectado à terra através do apoio. Percebendo as sensações nos pontos de contato do seu corpo com apoio. E comece observando o aqui e agora. Fazendo contato com o seu corpo, mente e respiração. Permitindo mergulhar para dentro do seu espaço interior, do seu universo interior. Percebendo como você está começando a sua prática. E centralize o foco da sua atenção na respiração. Respirando naturalmente, gentilmente. Pergunte a si mesmo: qual é o centro da respiração? E observe para onde vai a sua atenção, para onde vai a sua energia. Logo depois que você coloca a pergunta: qual é o centro da respiração? Procure encontrar um espaço em seu corpo físico ou seu corpo de energia onde você sinta que a sua respiração pode se originar daquele espaço. Pode ser o centro do plexo solar, no alto abdômen, o centro umbilical, abaixo do umbigo, no baixo abdômen.
ou o próprio umbigo, ou ainda outro espaço que você se sinta confortável em manter o centro da sua respiração. Confie no seu guia interior. E na sua próxima inspiração, experimente inspirar a partir desse centro em direção às extremidades do seu corpo, sentindo o seu corpo todo preenchendo de energia vital na inspiração. E na expiração, você retorna com a sua atenção para o centro de origem da respiração. Então continue respirando dessa maneira, sentindo a expansão da energia na inspiração até as extremidades das mãos, dos pés, cabeça, energizando todo o seu corpo. E na exalação você relaxa, cabendo de volta para dentro de si mesmo, enquanto retorna com a sua atenção de volta ao centro. Sentindo esse movimento de expansão, preenchendo todo o corpo na inspiração e o movimento de contração, esvaziando todo o corpo e retornando ao centro na expiração. Observe. Deixe que o que quer que chegue à sua atenção sejam pensamentos, memórias, sensações, que essas experiências encontrem o seu espaço de autorregulação, permitindo que as flutuações da consciência venham, tenham o seu tempo de duração e se dissolvam novamente. Não queira se livrar ou mudar nenhuma experiência transitória. Deixe que elas se expressem livremente, naturalmente, enquanto você mantém o centro da sua atenção na respiração, inspirando para as bordas do seu corpo, preenchendo de energia e expirando de volta ao centro, relaxando, esvaziando, apenas testemunhando o campo dos sons, das sensações, dos pensamentos, emoções, deixando tudo ser como é, tudo se expressar
enquanto você se mantém a sua presença nesse campo aberto, gentil, acolhedor, deixando que o que quer que chegue à sua atenção flua naturalmente. E quando sentir ser um momento, respire normalmente e observe a sua respiração agora. E na sua próxima inspiração, inverta a direção do movimento da respiração, inspirando em direção ao centro e expirando até as extremidades do seu corpo. Então continue respirando dessa maneira, inspirando para dentro, para o centro de origem da respiração e expirando para fora, para as extremidades. Concentrando na inspiração e distribuindo a energia na expiração. Observe a mudança que você nota ao inverter a direção da respiração. Perceba a diferença. E mantendo o centro da sua atenção presente na respiração, agora nós vamos iniciar o processo de contagem da respiração. Você vai contar apenas mentalmente, internamente, do 10 a 1 a cada expiração, mantendo essa dinâmica de inspirar em direção ao centro e expirar para fora, em direção às bordas, às extremidades. Então, preparando, inspirando para o centro e na expiração você conta 10, apenas mentalmente. Inspirando em direção ao centro e na expiração conta 9 e assim por diante. Vou ficar um tempo em silêncio para que você faça no seu ritmo. Se acontecer de você se perder no processo de contagem, você apenas gentilmente retorna à contagem da respiração do 10 a 1. A
Apenas mentalmente você conta durante a expiração. Se você não se perder no processo, você apenas continua a contagem. E quando você chegar no 1, depois de contar o 1 na expiração, você vai ficar em silêncio durante o número 0, sem precisar mais contar. E você vai permanecer no silêncio, mantendo apenas a sua atenção consciente na respiração, sem precisar contar mais a partir do 0. Apenas descanse a sua atenção nesse espaço, no campo 0 dimensão. Permaneça nesse campo do silêncio o tempo que puder. Deixe a sua atenção se ancorar nesse espaço de dimensão 0, de singularidade. Observe. E desse espaço profundo, pergunte-se: esse campo do silêncio de 0 dimensão tem um espaço preciso? Uma localização específica? Observe. Tente localizar onde precisamente se encontra esse campo 0 dimensão. Talvez você descubra que esse campo de dimensão 0 não possui uma localização específica. Está em toda parte. Perceba por si mesmo. Mantendo a sua atenção ancorada no campo 0 dimensão, pergunte-se: esse campo de dimensão 0 do silêncio tem um fim? Tem um limite? Procure explorar se você encontra um fim, um limite para o campo do silêncio, para o campo da energia 0 dimensão.
Perceba até onde pode ir a sua atenção. E se ela pode continuar a se expandir para além, ou se você encontra um limite. Observe. Talvez você também descubra por si mesmo que esse campo de dimensão zero não tem limite, é infinito. E apenas descanse a sua atenção nesse espaço. No campo do silêncio profundo. Permitindo-se tornar ninguém em lugar nenhum. Nada em nenhum tempo. Deixa sua atenção permanecer ancorada nesse campo adimensional. Observe. E quando você perceber que começou a pensar ou a se identificar com alguma experiência transitória, retorne ao processo de contagem da respiração do 10 a 1 durante a expiração, apenas mentalmente. Mantendo a sua inspiração em direção ao centro da respiração e expirando para fora, para o espaço ao redor, até as extremidades, enquanto conta mentalmente 9, expirando 8 e assim por diante até o 1. Lembrando que quando você chegar novamente no 1, você não precisa mais contar a sua respiração a partir do 0. Apenas mantenha-se consciente da sua respiração e descanse a sua atenção no campo do silêncio, de dimensão 0. O tempo que você puder.
permitindo se tornar ninguém, em lugar nenhum, nada, em nenhum tempo. Permaneça ancorada no campo da energia, da pura meditação. E sempre que precisar, você retorna ao processo de contagem durante a expiração do 10 a 1, especialmente quando você se distrair com alguma experiência. Não importa quantas vezes for preciso reiniciar o processo de contagem, lembre-se de não julgar a sua experiência. Encare a repetição da contagem da respiração como um aprofundamento para dentro de si mesmo. Apenas permaneça focado na sua prática, seja na contagem da respiração ou apenas aprofundando o seu estado de presença mais e mais para o campo do silêncio, da pura energia, da onde tudo emerge e para onde tudo retorna. E sempre que chegar após a contagem completa da respiração do 10 a 1, sempre que chegar no 0, descanse no nada, na imensidão infinita do campo adimensional. Descanse na pura presença. Descanse no campo unificado de toda energia.
Observe como você se percebe aqui e agora. E a mudança que você nota de como você começou a prática para agora. E no seu tempo, sem pressa, vai retornando aos poucos, começando a sentir suas mãos, seus pés, fazendo os movimentos que você tiver vontade. E quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Namastê.